A graça e a paz do Senhor a todos, queridos. Deus abençoe a cada um, que Ele possa nos dar uma manhã maravilhosa na presença dEle, como sei que o fará, porque Ele quer se encontrar com seus filhos. Amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Vamos ler os versos 7 e 8 de Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Assim como diz, então preste atenção, porque olha quem vai dizer. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo na provação do deserto. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é hoje, Senhor, hoje que queremos ouvir sua voz, todos os dias, mas hoje é o que temos de presente e queremos o presente de te ouvir. Viemos aqui para ti, para isso, Senhor, viemos aqui para ti, para ter um encontro com o Senhor, para que a tua voz possa ressoar fundo na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. Vem, Senhor, realizar a tua boa obra em nosso meio, vem se encontrar conosco, Senhor. Pedimos a tua graça, Senhor, que o Senhor realize a tua vontade nessa manhã, que o Senhor seja adorado, glorificado no meio do teu povo. Pedimos a tua bênção, Senhor, nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, esse é um verso que já exploramos um pouco e hoje eu queria fazer uma aplicação desse verso. Esse verso nos diz, se nós ouvirmos a voz do Senhor, que a gente não endureça o coração. E eu comentei, queridos, que é estranho, né? Porque se você for perguntar para praticamente todo ser humano se você gostaria de ouvir a voz de Deus, a pessoa vai dizer, nossa, praticamente todo mundo vai dizer a mesma coisa. Claro, nossa, o que eu mais gostaria é de ouvir a voz de Deus e é o que a gente constantemente pede, né? Nas nossas orações, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E a gente tem esse desejo de ouvir a voz dele, e é interessante que a palavra de Deus nos diz, sim, mas cuidado para quando vocês ouvirem a voz dele, vocês não endureçam o coração. Mas por que alguém endureceria o coração se Deus está falando? Porque, queridos, Deus não necessariamente vai falar o que a gente quer ouvir. Ele vai falar o que nós precisamos ouvir. E muitas vezes o que nós precisamos ouvir é o que nós não queremos ouvir. Mas é o que Deus, até pela posição dele de preocupação conosco, e na sua posição de autoridade, ele tem a prerrogativa de chegar até nós e falar a verdade que às vezes nós não queremos ouvir. Mas nós, na nossa carnalidade, na nossa dureza de coração, que a Bíblia fala isso tanto, da dura cerviz do ser humano, o ser humano vai endurece o coração quando chega aquela palavra que vem dele. É Ele que está falando e mesmo assim a gente endurece. Se é Ele que está falando, pode ser a coisa mais difícil, uma coisa que talvez a gente menos queira ouvir, mas se é Ele que está falando, queridos, aquilo só pode resultar em bem para nós. Então a gente não deve, é o que o Espírito Santo diz. O Espírito Santo diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Então, queridos, hoje eu quero aplicar esse verso. Aplicar das duas formas. Ouvir a voz dele, e aí cada um vai praticar a outra parte. Endurecer ou não o coração. Ouvir a voz dele. Por que, queridos, ouvir a voz dele? Porque se nós tivéssemos a chance de nos encontrar fisicamente com Jesus, nos encontrarmos cara a cara com Jesus, o que você perguntaria para ele? Se você tivesse essa chance, o que você perguntaria a ele? Imagina, você tem o direito de fazer uma pergunta para Jesus. O que você perguntaria? E detalhe, o que será que ele responderia? Porque as respostas de Jesus, como a gente vê nos evangelhos, são sempre surpreendentes. Não é nunca aquela resposta banal, aquela resposta que todo mundo espera, é sempre algo inesperado, é sempre algo que força a pessoa a se repensar, incomoda muitas vezes a pessoa endurece o coração,
Muitas vezes a pessoa sai frustrada, sai insatisfeita com as respostas dele. Será que isso ocorreria conosco? A gente tem que se colocar, queridos, no lugar das pessoas que se encontravam com Jesus. Porque nos evangelhos as pessoas se encontravam com Jesus, muitas saíam impactadas, mas muitas vezes decepcionadas porque queriam ouvir outra coisa. Mas, como nós falamos, ele vai falar o que nós precisamos ouvir. Toda a resposta de Jesus, queridos, praticamente todas são surpreendentes. E muitas vezes é diferente do que a pessoa espera, às vezes o oposto do que a pessoa espera, e algo que choca, porque vai contra o fluxo corriqueiro do pensamento humano. Do pensamento humano que é muitas vezes superficial, o pensamento humano que é muitas vezes banal, o pensamento humano que é muitas vezes tosco, muitas vezes equivocado. E Jesus não cai em nenhuma dessas categorias. Ele nunca é superficial, ele é nunca tosco, ele nunca é equivocado. É sempre inesperado, porque é diferente do humano, queridos. Quando a gente se achega a Jesus, não espere uma resposta humana, porque não será. Verá algo transcendente, verá algo acima de nós, por isso que é sempre impactante, e virá sempre algo divino. E se é divino, é óbvio que vai nos surpreender. E é óbvio que vai nos levar a refletir. Porque o que é humano chega até nós, nos impacta, mas se é algo divino, vem algo que nos força a nos repensar, que tem uma forma de pensar diferente. Sempre quando você lê os evangelhos, você vai sempre sentir alguma coisa, irmãos, ou um incômodo, ou uma coisa estranha, porque é o divino se chocando conosco, com o nosso pensar humano. Não são pensamentos equivalentes que se encaixam. É um pensamento acima que se choca com um pensamento inferior, e aquilo nos causa estranheza, nos causa um incômodo, nos causa... Eita, olha isso aqui. E é isso que eu quero ver com vocês hoje, queridos. Eu quero que vocês deixem Jesus impactar vocês, forçar vocês a repensar, e se você se sentir decepcionado com alguma resposta dele, que isso te leve a refletir. Porque se Jesus é Deus e ele, então, por definição, não está errado, se ele não está errado e uma resposta dele nos incomoda ou nos frustra de alguma maneira, não é o que esperávamos, então nós precisamos mudar nossa forma de pensar. Porque ele não vai mudar dele, porque ele está certo. Nós que precisamos mudar nossa forma de pensar. Então pense nisso. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. A gente sempre quer, queridos, que Deus fale conosco, porque a gente sempre acha que ele vai nos reafirmar. Aí eu quero que ele fale comigo, porque a gente espera que ele vai falar que ele vai falar o que nós pensamos, mas ele não vai falar nós, ele vai falar ele. É ele que vai falar e ele é bem diferente de nós. Então, por isso que ele é saudável e nós não. Porque ele não é como nós. E por isso sempre vai vir respostas diferentes. Eu quero ver com vocês aqui hoje respostas que Jesus deu a perguntas que se repetem ao longo dos séculos, das gerações, dos milênios, e vão se repetir até o fim dos tempos, as mesmas perguntas. Por mais que a gente se considere discípulos dele, as respostas que Jesus dá continuam nos desafiando, queridos. Continuam nos alertando, continuam nos chocando, nos incomodando até. Isso porque, queridos, e é um fato, nós até hoje, muitas vezes, mundanamente, não aprendemos tudo o que ele nos disse. E nós precisamos disso para nós, para as nossas vidas. E se as respostas dele, como eu já disse, são corretas, saudáveis, então se curve, então aprenda, então receba e busque entender o que ele quer dizer, porque vale a pena. Jesus sempre vale a pena. Está diferente? Está estranho? Tá, mas é Jesus. Vale a pena mudarmos a nossa forma de pensar. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Pode colocar para mim, Renata? Então, perguntas a Jesus. Listei aqui algumas. Jesus, quando você vai voltar? Interessante que eu tinha feito já elaborado, e a Esther, no nosso cultinho de sexta-feira à noite, ela perguntou, papai, mas quando Jesus vai voltar? Engraçado que eu já tinha até anotado isso. É uma pergunta normal, né?
Sempre faz parte da curiosidade cristã perguntar isso, né? Os cristãos geralmente adoram esse assunto e volta e meia volta com força, né? Tem as modas, de tempos em tempos volta com força, né? Não sei se vocês viram a notícia, né? A Baby do Brasil, ela diz que seria entre 5 a 10 anos Jesus vai voltar. Ela afirmou isso. Será que ela está certa? Vamos ver a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu. Olha o que Jesus fala, queridos. Como é contraintuitivo, contra todas essas esperanças humanas, afirmações humanas, afirmações de Baby do Brasil. O que Jesus diz? Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, qualquer pessoa que afirma algo sobre isso, já está quebrando o que Jesus está dizendo. Não lhes compete. Não lhes compete. Por quê? Porque isso é algo exclusivo da autoridade de Deus, de nenhum ser humano. Qualquer um que afirmar isso, querido, está, por definição, por esse verso, errado. E aí Jesus diz também, lá em Mateus 24, todas as frases que eu colocar aqui, queridos, são frases de Jesus, tá? Todas, ao longo de nossa apresentação. Por isso, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Jesus também diz, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém, irmãos. Nem os anjos, então se você perguntar por anjo, ele também não sabe. E ele disse, nem o Filho, enquanto em carne, né, enquanto aqui na terra, senão somente o Pai. Então, ninguém sabe que isso, ninguém, nem anjo, nem o próprio Jesus. Mas a Baby do Brasil sabe, né? Os anjos, Jesus não sabe, mas a Baby do Brasil sabe. E agora aqui em Mateus 24, Jesus diz, olha, isso aqui que é a mensagem que ele deixa em relação à volta dele. 2 homens estarão no campo. Um será levado e um deixado. Quem é você, queridos? Jesus faz essa parábola para a gente se chocar. E a gente repensar, quem sou eu? Se Jesus voltasse hoje, eu seria deixado ou eu seria levado? A gente tem que se pensar, se repensar, a gente tem que se perguntar. É isso aqui que importa, não importa não é a data, não é quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas eu irei. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque, terceira vez que Jesus vai repetir a mesma coisa, mas os cristãos continuam errando nisso. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Não sabem. Se não bastasse, Jesus ainda mais à frente diz, assim também vocês precisam estar preparados. Fiquem preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. 4ª vez que Jesus afirma a mesma coisa. Virá na hora que vocês menos esperam. Então não adianta tentar adivinhar, não adianta ouvir profeta, ouvir qualquer coisa. Não sabem, virá quando menos esperam. O que a gente tem que fazer, queridos, é estar preparado, vigiar, porque ele vai voltar na hora que a gente menos esperar. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Segunda pergunta. Jesus, o que eu faço quando eu errar? É uma coisa comum das nossas vidas, é nós errarmos, né, queridos? Você erra, eu erro. Se você é discípulo de Jesus, siga o que ele vai te dizer. Quando você errar, o que você faz? Jesus, o que eu faço? Ele faz essa parábola, né? Se você vai apresentar uma oferta diante do Senhor, e tem algum irmão chateado com você, deixe a sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. É muito interessante nos versos anteriores a expressão que Jesus disse. Ele diz, se alguém tiver algo contra você, não é, se a pessoa se sentiu machucada, ferida, humilhada, se ela se sentiu mal por qualquer atitude, palavra, gesto seu, se uma pessoa tiver algo contra você e você vai fazer uma oferta, antes de dar a sua oferta, vá reconciliar com o seu irmão. Reconcilie-se com ele. Mateus 4, Jesus diz, arrependam-se. Então, essa aqui é a pregação básica de Jesus. O tema principal das pregações, tanto de João Batista quanto de Jesus, é a mesma, arrependam-se. Isso é essencial na vida do ser humano, queridos. Não há
correção de rota, não há transformação de vida, não há mudança nos seus erros, a menos que você diga: eu errei e eu quero não mais errar. O arrependimento é um quebrantamento que você tem na sua alma e você se constrange diante de Deus e fala: eu errei, e eu não posso ser assim. Eu não quero ser uma pessoa que carrega esse erro, não quero ser uma pessoa que fere as pessoas, eu quero ser uma pessoa que faz o bem às pessoas, não o mal. Então a pessoa se arrepende, não das consequências, isso é muito importante, porque tem gente que se arrepende quando ela sofre as consequências do mal, então ela continua pensando nela mesma. Agora eu me arrependo porque agora eu estou sofrendo essa perda, ou estou sendo preso, ou... Não, isso não é arrependimento. Ela está pensando nela. Arrependimento é quando você pensa no outro. A pessoa está triste, a pessoa está angustiada, ferida, e arrependimento. A pessoa se quebranta e pensa em se tornar melhor. E lá em Lucas 13, aí a palavra mais firme de Jesus: se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Quando foi que Jesus falou isso, queridos? Essa é uma das palavras assim, mais chocantes de Jesus. Que as pessoas estavam falando para Jesus. Caiu uma torre, né? Tinha uma torre, a torre, por alguma instabilidade, caiu e matou ali algumas dezenas de pessoas, um número de pessoas. E as pessoas ficavam perguntando entre si: aquelas pessoas foram punidas por Deus? Aquelas pessoas estavam em pecado? Aquelas pessoas, né, ofenderam a Deus de alguma maneira? E Jesus diz: olha só, se vocês não se arrependerem, cada um de nós aqui, todos igualmente perecerão. Alguns porque caiu uma torre, outros por algum... que ele cita o caso de Herodes, por causa de alguma loucura de algum tirano, outros porque morreu de morte morrida, como diz, ou de morte matada, qualquer tipo de morte. Todos vão perecer, queridos, todos. Todos, eu, você, todos vão perecer, se nós não nos arrependermos. Então se arrependa para que a gente não pereça. Próximo verso. E você errando, dê fruto que mostre o arrependimento. Porque se a gente tem a coragem, queridos, e a feiura de errar, de fazer o mal, por que quando a gente reconhece esse mal, a gente não tem a coragem de ir lá e compensar o mal que nós fizemos? É por isso que Zaqueu é um exemplo tão bonito de arrependimento, porque ele recebe Jesus em sua casa e ele diz: Jesus, se eu defraudei a alguém, eu devolvo 4 vezes mais e metade dos meus bens eu dou aos pobres. Então ele diz: se eu fui fraudulento com alguma pessoa, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, se você ofender alguém, irmãos, dê pelo menos 4 elogios. Siga o exemplo de Zaqueu. Se você feriu alguém de alguma maneira, 4 vezes você devolva. Porque para não apenas você compensar, mas você deixar uma marca de soma na vida da pessoa. Em vez de você ser uma pessoa que é uma marca ruim na vida de alguém, ou uma marca que não fez nenhuma diferença, porque você fez o ruim e só compensou, não, deixa uma balança positiva. Devolva 4 vezes mais, dê fruto que mostre o seu arrependimento. Tudo isso, queridos, são estratégias de Jesus para você mudar quem você é, aquilo que é errado na sua vida. Se arrependa, dê fruto que mostre arrependimento. E, claro, como Jesus diz, não peques mais. Mas, eu peco, peço perdão, peco, peço perdão, peco, peço perdão. Faça um propósito de procurar não errar mais. Porque se a gente é tolerante com os nossos erros, simplesmente vão eternamente sendo parte da nossa vida. Não peques mais. Nós somos chamados para ser diferentes, queridos. Para mudarmos a cada vez que nós detectarmos um erro, mudarmos. Porque eu mencionei na pregação anterior, Jesus naquele dia vai dizer para muitas pessoas que dizem: Senhor, Senhor, eu te adorei, eu profetizei no teu nome, eu realizei milagres, Senhor, Senhor. Jesus falando para as pessoas que chamavam ele de Senhor. Senhor, Senhor. E o que Jesus disse para essas pessoas? Naquele dia eu lhes direi: eu nunca vos conheci. Engraçado que eles achavam que conhecia Deus. Senhor, Senhor, realizava milagres, pregava. Jesus disse: eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim quem? Vós que praticais a iniquidade. Ou seja, faz a iniquidade e pratica, e pratica, e pratica, e nunca deixa.
Para deixar, tem que se arrepender. Tem que compensar pelo mal que fez, para que você comece a forçar a sua alma ruim, a sua alma, a ir em direção à luz. Ou a gente quer ficar comodamente nas trevas, comodamente no pecado. Não. Vá em direção da luz, compense o mal que fez e dê fruto que mostre o arrependimento. Próximo. Agora vamos para o outro lado, né? A primeira era se eu errar, se eu fizer o mal, eventualmente. Agora, se alguém me tratar mal, o que eu faço? Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É tudo voz de Jesus, tá, querido? É tudo palavras dele, não são minhas. Pode passar? Se alguém te tratar mal, vocês ouviram o que foi dito. Era assim que o ser humano, e você vai ver aí fora, olho por olho, dente por dente. A pessoa fez mal, não vai ficar por isso, não. Eu vou responder, eu vou reagir, eu vou devolver na mesma moeda. Ainda tem umas placas que o pessoal põe, né? Desejo em você o dobro de tudo que você deseja para mim. Né? Olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Queridos, essa é uma das mensagens mais conhecidas de Jesus. Se alguém lhe ferir, se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. E é a coisa que menos praticamos, queridos. Nós não somos discípulos de Jesus. Quando é que a gente vai fazer? Primeiro, parar de bater nas pessoas, que é o tema anterior, e se alguém nos ferir, às vezes, em vez de a gente devolver na mesma moeda, ou seja, responder o mal com o mal, isso só vai espalhar o mal está vindo, e os cristãos respondem com o mal. Quem ganha? O mal, que vai continuar circulando para todo lado. O mal para em nós, queridos. O mal para em nós. Se alguém nos ofender, como o apóstolo Pedro diz mais na frente, ele foi insultado e não revidou. O mal para em nós. O mal não flui através de nós e vai adiante. Se alguém lhe ferir. Engraçado que Gandhi pegou esse verso e usou isso como um molde para a vida dele. E ele tinha um amigo cristão, pastor até, e o pastor falou, não, mas Gandhi, isso aí é só algo metafórico. E ele falou, metafórico? Uma das coisas mais lindas que eu aprendi com o teu mestre, com o teu Deus, e você diz que é metafórico, fique com a sua metáfora. Eu vou aplicar exatamente o que Jesus disse. E com isso ele libertou a Índia de um imperialismo britânico. Porque ele creu em Jesus. E nós precisamos crer. Se alguém ferir numa face, queridos, não revide, não responda o mal com o mal, não se encha de ódio, não guarde rancor. Não, tudo isso enfeia a sua alma, tudo isso faz você participante da maldade que há no mundo. Eu não vou participar da maldade que há no mundo. As pessoas podem esbofetear à vontade. Eu não vou fazer parte das pessoas que esbofeteiam. É uma decisão de consciência e de alma. É uma decisão de fé. E nada nem ninguém vai me dissuadir disso, porque eu creio em Jesus. Os que creem em metáforas, os que não creem em Jesus, façam o que quiser com suas vidas. Mas nós não devemos nos vingar, nem guardar rancor. E para mais ainda essa beleza, de novo, Jesus não tem respostas humanas, mundanas. As respostas dele são sempre superiores ao que nós mesmos vivemos e praticamos. Agora, essa coisa maravilhosa que ele diz, amem os seus inimigos. Amem. Só assim que a gente vence eles, queridos. E orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Ah, eu sou filho de Deus. Então faça isso aqui, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Nós temos que ser como Jesus, queridos. Mas, com esse cuidado, a gente não vai se colocar no caminho do mal. Se a gente pode evitar o mal, a gente não vai se entregar ao mal para sofrer à toa. Não. Sejam prudentes como as serpentes, inocentes como as pombas. A gente tem que ser prudente. Se puder evitar a bofetada, a gente evita. Mas se tomou a bofetada, a gente não vai responder o mal, mas a gente busca evitar, claro. Próximo. Alguém fez o mal conosco. A gente ora por ela, a gente não revida, a gente ama essa pessoa, e agora Jesus, o próprio Pedro perguntando a Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Pecou contra você, a pessoa te fez mal. Quantas vezes, Jesus, eu perdoo? E ainda Pedro quis dar uma de
de super discípulo, ainda de sair bem na fita. Senhor, eu vou perdoar, sim, eu vou perdoar até 7 vezes. Jesus diz, não, eu digo que você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Esse é o nosso Deus, queridos. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque ele não vai falar às vezes o que a gente quer ouvir, queridos. Ele vai falar o que a gente precisa ouvir. E o que é saudável, e o que cura, e o que transforma. E o que realmente faz da vida humana algo próximo ao que Deus quer para nós. E nos leva para perto dele. E aí, já nessa outra aqui, aí depois que ele fala isso, até 70 vezes 7, ele conta aquela parábola da pessoa que devia uma imensa fortuna para o rei. O rei, mediante o clamor daquela pessoa, não tenho como pagar esse mal que eu fiz, essa dívida. O rei perdoa, e essa pessoa que devia essa fortuna vai até uma pessoa que devia uma merreca. Essa pessoa que estava devendo a merreca pede perdão a essa pessoa que foi perdoada, e essa pessoa diz, eu não te perdoo, e lança na prisão. E aí o rei fica sabendo e joga na prisão aquele que tinha sido perdoado, mas recusou-se a perdoar. Queridos, Deus está nos perdoando uma imensidão de pecados que nós cometemos. Uma imensidão. E nós não vamos perdoar as pessoas? Aí Jesus diz no fim disso, o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida. Jesus vai falar isso para nós, queridos, se a gente não tiver essa atenção. Servo mau, cancelei toda a sua dívida, não é na cruz, você não cancela toda a dívida nossa? Eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar, e Jesus ainda é enfático, perdoar de coração o seu irmão. Por que a gente perdoa, queridos? Você vai ter facilidade de perdoar quando você reconhecer o tamanho da dívida que ele nos perdoou. O que ele fez foi ir para a cruz para nos perdoar. E às vezes a gente não vai dar essa... Dói, é duro, mas doeu mais nele. Nós não precisamos ir na cruz para perdoar alguém. Se alguém pecar contra você, perdoe, ore por ela e não revide. Isso é sublime, queridos. Está acima da banalidade humana, da feiura humana. A reação humana só destrói. Se todo ser humano praticasse isso, não revidar, amar a pessoa e orar por ela, e perdoasse, irmãos, a gente não teria problema de relacionamento nenhum na face da terra. Decisão nossa. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Isso aqui é uma coisa corriqueira, né? Eu ouço isso muito, né? De pessoas falando, eu preciso pensar mais em mim, etc. Claro que devemos pensar em nós também, né? Mas é certo pensar em mim e esquecer dos outros? Vamos ver a resposta de Jesus, as frases que ele põe, né, queridos? Porque o ser humano é egoísta por natureza, queridos. Se nós não tivermos cuidado, a gente só vai pensar em nós e não estamos nem aí para os outros. Temos que ser como Jesus. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, a resposta de Jesus, queridos, não é essa dicotomia humana que sempre põe o ser humano em uma posição de doença, de sofrimento. Ah, não, tudo bem, eu preciso pensar só no outro, esquecer de mim. Doença. Ah, preciso pensar em mim, esquecer dos outros. Doença. Jesus põe, pense nos dois e mais, ame o próximo como você ama a si mesmo. Então, você ama você deve se amar, se ame cada vez mais, cuide de você cada vez mais, supra as suas necessidades e as suas carências. Mas não se esqueça do outro. Ame o próximo como você está se amando. Se você se ama para se cuidar, para se importar, para querer receber boas coisas, ame o próximo oferecendo a mesma coisa. Ofereça cuidado, ofereça elogio, ofereça ajuda, como você se ama e procura dar isso para você. Nos extremos, ele cai na sabedoria. Você tem que se amar e amar o próximo. E isso é bem sintetizado nessa próxima frase que ele diz. Em tudo, façam as pessoas o que você quer que elas façam para você. Faça com o próximo o que gostaria que fizessem por você.
Então veja que Jesus, queridos, que Jesus não cai naquele problema cultural. A minha cultura é diferente, eu aprendi uma religião diferente. Não, olha, você quer aprender uma forma fácil de fazer o bem? Faça, basta você fazer o que você gostaria que fizesse por você. Então não precisa você decorar nada, se você aprender coisas, ótimo, mas se você não decorou nada, a sua cultura é ruim, basta você olhar para você. O que você gostaria que fizesse por você? O quê? Faça isso, basta você fazer isso. Porque a gente sabe o que para nós faz bem. A gente sabe nas nossas dores e nos nossos alívios o que nos faz bem e o que nos faz mal. Faça com o próximo o que você gostaria que fizesse por você. Lá em João 13, Jesus diz: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E Jesus deu o exemplo, né, queridos? Todo mundo fica esperando que as outras pessoas venham nos servir. A gente sempre quer receber, a gente sempre quer que as pessoas façam por nós, a gente está sempre reclamando das pessoas. Por que a pessoa não faz isso? Faça você. Olha, Jesus diz: eu sou Senhor, e eu sou Mestre, e eu sou Deus. E eu estou aqui lavando os pés de vocês, que era a atividade mais humilhante, mais humilde, né? Que era só os escravos mesmo que lavavam os pés. As pessoas andavam de chinelo, né? E não havia estradas como as nossas de asfalto hoje, então era tudo empoeirado e os pés ficavam aquela lama, barro, sujo e cheiro mal. E tinha alguém que lavava os pés. E Jesus lavou os pés dos discípulos. Nosso Deus, queridos, é o Deus que lava os pés sujos nossos. Tem muito pé sujo, queridos, que nós precisamos lavar. O que é isso? É você não estar perto da pessoa só quando ela está cheirosa, maravilhosa e linda. É você estar com ela nas doenças, nas fraquezas e nas falhas dela, quando ela está suja. Na hora que ela está suja, é quando ela está precisando ser limpa. É quando ela precisa de você. É na sujeira que ela precisa de você. A gente só quer estar perto da pessoa cheirosinha, maravilhosa e que vai só... Não, esteja perto da pessoa suja, que ela está precisando de você. Está precisando que você a limpe. Aí você vai servi-la verdadeiramente, aí você vai seguir o exemplo de Jesus, que nós estávamos no fundo do poço, na lama, e Ele veio à terra nos limpar, e nos limpar com sangue, queridos. Então limpe as pessoas ao seu redor. Ajude as pessoas nas suas fraquezas, nas suas doenças. Sirva as pessoas. Cuide de você, mas cuide das pessoas também. Próxima pergunta a Jesus. Jesus, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, queridos. Jesus, como ser bem-sucedido? Como ser feliz neste mundo? Detalhe, né, queridos? Existem felicidades e felicidades. Existem felicidades que são momentâneas, que não duram, né? São coisas supérfluas. Existem felicidades que são erradas. Existem felicidades que corrompem. Um criminoso fica muito feliz quando ele consegue roubar um celular. Dando até um exemplo muito básico, mas nem toda felicidade é a felicidade que Deus quer para nós. O que é felicidade segundo Deus? É o que Jesus vai dizer no seu mais importante sermão, o Sermão do Monte, especialmente dentro desse Sermão do Monte, que é considerado por muitos a obra mais perfeita já registrada na humanidade, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é pobre em espírito, queridos? Aquela pessoa que não demanda do mundo e de Deus e exige, aquela pessoa que está sempre reclamando e exigindo uma vida 100% perfeita e sempre reclamando de Deus, exigindo. Não, aquela pessoa, olha, eu sou grato, eu sou feliz, eu quero glorificar a Deus, vou buscar por mais, vou correr atrás por mais, mas eu sempre tenho no meu coração essa gratidão pelo que Deus me dá. Dele é o reino do céu. O que é a palavra bem-aventurados, queridos? Ali do grego é makarios. É justamente a palavra que quer dizer feliz, quer dizer bem-sucedido. Então, aos olhos de Deus, queridos, de novo que eu falando, Deus pensa diferente de nós. Não adianta a gente tentar em colocar Deus na nossa pequena mente, mesquinha e pequena. Não vai caber. Deus pensa diferente de nós.
Para Deus, quem são os macários? Quem são os bem-sucedidos? Os felizes, os bem-aventurados. Ele fala, primeiro os pobres em espírito, que estão sempre gratos, sempre louvando a Deus, e deles é o reino dos céus. Olha como Jesus fala, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, bem-sucedidos, felizes, os que choram. São pessoas que são sensíveis, são pessoas que se importam, choram por um amigo, choram orando por alguém. As pessoas que não são duras, pelo contrário, elas têm sentimentos e ela ora na presença de Deus, ela clama ao Senhor, elas vão ser consoladas. Chore na presença de Deus, busque na presença de Deus e nunca deixe a sua vida ser uma coisa seca, fria, que não tem mais sentimento algum, que não ama, porque quem não ama acaba não chorando por nada, porque não se importa com nada. Chore, porque você vai ser consolado. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Olha o que Jesus valoriza, né, queridos? Totalmente contra-intuitivo, né, o que o mundo prega. Né? Continuando. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça. Não apenas justiça lá fora, né, mas justiça dentro. Eu quero ser uma pessoa justa. Eu quero ser uma pessoa correta. Eu quero ser uma pessoa honesta. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero honrar a Deus em cada uma das minhas atitudes. Eu quero dar testemunho de Cristo, fazendo sempre o certo. Eu quero ser um exemplo para as pessoas que me cercam, para os meus familiares, para os meus filhos, porque eu tenho sede e fome de justiça. Eu quero fazer o bem no mundo. Eu quero deixar uma marca, um legado de bondade neste mundo. Eu quero ser exemplo, eu quero ser testemunho de Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que eu sou discípulo de Jesus, porque eu tenho sede e fome de justiça e pratico o que eu creio e o que eu aprendo. E eles vão ser satisfeitos. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos. De novo, Jesus falando sobre perdão, né? Essas pessoas que perdoam fácil, que não guardam rancor, não guardam ódio, não ficam relembrando coisas lá de trás. Não, eles têm misericórdia. Por quê? Porque esses obterão misericórdia. Bem-aventurados, felizes, os puros de coração, pois verão a Deus. Como é que está o teu coração, queridos? Purifica o teu coração na palavra. Como Jesus diz, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito. Se o coração seu está sujo, cheio de coisas ruins, primeiro, perdoe. Segundo, vá limpando o seu coração com a palavra de Deus. Não adianta, queridos, a gente fica a semana toda recebendo mensagens, recebendo coisas ruins do mundo, das pessoas, da televisão, do celular. Muita coisa tóxica, queridos. Muita coisa diferente de tudo que a gente está vendo aqui. A gente recebe 24 horas por dia e a gente precisa purificar o nosso coração de toda sujeira. Todo pensamento ruim, queridos, limpa. Que o apóstolo Paulo diz, olha, aquilo que for nobre, aquilo que for bom, aquilo que for puro, aquilo que for perfeito, aquilo que for excelente, se tiver alguma coisa de boa, bom, pense nisso. Limpa teu coração, queridos. Mantenha o seu coração puro nesse mundo. A gente precisa disso. Opa, volta que eu acho que faltou um, não foi? Ah, não, foi. Obrigado. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes são os pacificadores. Você pacifica, queridos, as situações que chegam até você? Situações de conflito, situação de discussão. Você põe lenha na fogueira ou você pacifica? Nós somos chamados a sermos pacíficos. São essas as pessoas que Deus valoriza, queridos. Esses aqui que são, ao olhar de Deus, pessoas bem-sucedidas, as pessoas que Jesus está elogiando. Essas aqui são as pessoas que Deus bate palma, elogia. Parabéns, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Essas aqui são as pessoas que recebem o elogio de Deus. Você é um pacificador muito bem, meu filho. Você vai ser chamado filho de Deus. Seja pacificador, porque você vai receber esse título. Esse é um Macários. Esse é um filho bom. Esse é um bom discípulo. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Volta lá na primeira bem-aventurança, Renato, por favor. Primeira. Reino dos céus, uma vez. Passa para a próxima, por favor.
verão a Deus. Passa para o próximo. Reino dos céus, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. 4 vezes Jesus está falando. O quê? Olha, irmão, você não vai ver grandes coisas. Você seguindo isso aqui, você não vai muitas vezes receber o aplauso humano. Não vai. Não adianta querer fazer isso aqui, ser discípulo de Jesus e achar que as pessoas vão aplaudir. Não aconteceu isso com os discípulos, não aconteceu isso com Jesus. Mas no reino dos céus, grande é a sua recompensa nos céus. Grande é, grande. Então se esqueça, eu vou ser humilde, vou ganhar o que com isso? Você vai ganhar o reino dos céus. O que eu vou ganhar sendo perseguido por causa da justiça, fazendo o que é justo e ainda as pessoas me perseguem? Vai ganhar o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. E como Jesus diz, você vai ser puro de coração. O que eu ganho sendo puro de coração? As pessoas aí só sendo espertas, só enganando umas às outras, mentindo, passando os outros para trás. E eu aqui purinho de coração, o que eu ganho com isso? Você verá a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Isso é o que mais vale, queridos. E esses são os felizes aos olhos, esses aqui. Não tem nada aqui que o mundo valorize. Nada, nada, zero. Mas é o que Deus valoriza. Se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Próximo. Nada. Jesus, qual é o lugar certo para adorar? Essa pergunta foi feita, de forma indireta, mas foi feita a Jesus. Porque a gente fica pensando, será que eu vou para uma igreja grande, para uma igreja pequena? Uma igreja que tem uma mega estrutura, uma igreja assim, uma igreja assado, uma igreja que o pessoal prega de terno, uma igreja mais descontraída, que fala alto, que fala baixo. Perguntaram mais ou menos isso para Jesus, na linguagem da época. A moça lá em João capítulo 4, ela diz para Jesus, os nossos antepassados adoraram neste monte. O lugar certo é onde, Jesus? Neste monte aqui? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, onde que eu adoro Jesus? Aí Jesus fala, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, não é que está buscando isso ou aquilo. Não, quem realmente está adorando. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus cancela até esse tipo de coisa, Qual que é o melhor? Isso aqui, meu irmão, se você é um adorador, você adora em espírito e em verdade. Tendo uma multidão ao seu redor ou não tendo ninguém, você adora. Porque o foco é Ele, o foco não é a quantidade de pessoas, o foco é um só, Ele, Deus. Adore no seu espírito e em verdade. Porque se tiver uma multidão, mas você não estiver adorando em espírito e verdade, a voz pode estar alta, o som muito alto e tudo, mas não passa do teto. Para chegar no céu, queridos, para chegar no coração de Deus, você tem que adorar em espírito e em verdade. Jesus não colocou nenhuma exigência, nem de templo gigantesco, nem de um monte sagrado. Vamos adorar no monte. Beleza, se você quiser ir, mas você precisa adorar em espírito e em verdade. Próximo. E Jesus diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, cuidado, queridos, eu coloquei esse verso que Jesus fala, Jesus põe esse cuidado, para nós termos cuidado com a questão de números. Olha o que Jesus está dizendo. Você entra pela porta estreita, não preocupe se tem muita ou pouca gente, entra pela estreita, porque a porta é larga e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos estão indo pelo lado, então não siga números, siga a adoração e a palavra de Deus. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E olha o que Jesus diz, são poucos os que a encontram. Se você fosse contabilizar por número, é melhor ter cuidado quando tem muita gente, porque Jesus está dizendo que pouca gente está encontrando o caminho da salvação. E ele diz, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então cuidado, queridos, porque esses lobos devoradores não vêm como lobos, vêm vestidos de pele de ovelhas, vêm vestidos de roupas litúrgicas, de toda uma coisa, querendo se passar por santo, mas na verdade é um lobo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome,
ali eu estarei no meio deles. Queridos, quem veio aqui para buscar Jesus? Se ele é fiel, ele vai cumprir isso. Então, se você vem para buscar Jesus, porque tem pessoas que vão para buscar, né, uma solução de um problema, tal. Jesus é só um meio, não é o fim, não é o objetivo. Preciso resolver esse problema, vou lá buscar a solução. Então, Jesus é um meio para se atingir um objetivo. Agora, quem tem Jesus como objetivo, eu vou lá para buscar Jesus. Eu quero ouvir a voz dele. Sendo o que eu quero ouvir, sendo o que eu preciso ouvir, mesmo se for o que eu não quero ouvir. Se é a voz dele. Tudo verso de Jesus, querido. É só ele falando aqui. Se é a voz dele, eu não vou endurecer meu coração. E mais, ele se faz presente. Basta ter 2 ou 3. Se a gente busca Jesus, tendo 2 ou 3, você já tem o que você quer. Tiver mega estrutura, tiver isso, tiver aquilo, ótimo. Mas se você quer Jesus, basta ter 2. Eu disse para vocês na última mensagem, a igreja historicamente reconhecida, a mais poderosa, mais cheia de Deus, que foi a igreja primitiva, não tinha nenhuma banda, não tinha nenhuma estrutura, não tinha ar-condicionado, não tinha muitas pessoas, não tinha nada. Tinha só a palavra de Deus e adoradores, que o buscavam em espírito e em verdade, e que se reuniam 2 ou 3, ou alguns poucos, no nome dele. E encontravam o que queriam. Saíam satisfeitos. Por quê? Porque iam buscar o que encontravam. O que eles buscavam? Jesus. E Jesus está presente, quando 2 ou 3 se reúnem. Próximo. E a última. Jesus, qual o sentido da vida? Peguei alguns versos aqui que a gente pode... O que é sentido da vida? Para o que eu vim? Qual que é o sentido da minha existência? O que eu fui criado para ser? Né? Jesus diz, olha, você foi criado para ser sal da terra. Você foi criado para ser luz do mundo. Como o apóstolo Paulo diz, seja uma estrela, um luzeiro neste mundo de trevas. Você foi chamado para isso, queridos. Mas o mundo é mau, pastor. Sim, por isso que você veio a ele, para ser luz, para fazer brilhar a sua luz e transformar esse mundo de trevas num lugar luminoso. Você veio como sal para trazer sabor. Pastor, minha vida está sem sabor. Seja sal, meu irmão. Traga sabor à sua vida e à vida das pessoas ao seu redor. Você foi chamado para isso. Você está vendo esses problemas? Você foi chamado para resolvê-los, para estar ali no meio desses problemas e trazer luz e trazer sabor. Aqueles problemas não é uma prova que a existência não vale a pena, é o contrário, é uma prova que a sua existência está ali para fazer essa diferença, para mudar essa realidade. O sentido da sua vida é transformar esse mundo num lugar melhor, e glória a Deus por você ser um instrumento de Deus nesse processo, de você somar, de você ser uma pessoa que contribui, que foi útil, que foi usada por Deus, você ser um gerador de alegria neste mundo. Pastor, esse mundo tem muito sofrimento. Vá lá, meu irmão, gere alegria, gere paz, gere harmonia, gere um bem-estar às pessoas. Você foi chamado para isso. Por isso que Jesus diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Você foi chamado para isso, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha, você foi um agente que gerou louvor a Deus. As pessoas ao seu redor glorificarem a Deus por causa de você. A pessoa mal crê em Deus, nem tem muita coisa, mas, nossa, olha, eu agradeço a Deus pela vida dessa pessoa, porque coisa boa que ela me fez me ajudando aqui. Você provocar louvor nas pessoas, você gerar sorrisos, você foi chamado para isso. Seja luz, meu irmão. E Jesus diz um sentido da vida, olha, eu sou o sentido da vida, porque eu sou o caminho que você tem que percorrer, eu sou a verdade que você tem que crer, eu sou a vida que você tem que viver. Nessa vida nós não fomos chamados para viver sós, queridos, nós fomos chamados para viver com Deus, nos enchermos dele, caminhar nessa terra, cada passo com Jesus ao lado. A nossa mente vai ser cheia de perturbações e coisas angustiosas. Encher sua mente de Jesus, do que Ele ensina, do que Ele fala.
E a sua vida é você viver com Ele, se enchendo dEle, falando com Ele, caminhando com Ele. Caminho, verdade e vida. O sentido da vida é só em Jesus. E uma palavra de Jesus que Ele diz, o sentido da vida não é ficar recebendo. Eu precisava receber mais para minha vida ter significado. Não, meu irmão, você não precisa receber mais, você tem que dar mais. De novo, para que você brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Dê mais. Não fique pensando tanto em receber, pense mais em dar. Porque você vai ver sentido na sua vida ao ver a contribuição que você gera nas pessoas que amam você. As pessoas estão amando você e vendo e se alegrando e tendo um olhar de amor ao ver os seus gestos de dar. Dê, meu irmão, dê. Não fique esperando sentido no receber. Você é mais chamado a dar. Isso aqui é uma palavra de Paulo, não é de Jesus, mas eu acho que ilustra bem. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. De todo o coração. Tudo que você fazer, meu irmão, não faça a contragosto, não faça por obrigação. É obrigação religiosa, porque Jesus mandou. Não, faça de todo o coração. Consciente do bem que isso é e de que você foi chamado. Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero isso em mim, fluindo através de mim. Tudo que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, nem precisa pensar nas pessoas, aquela pessoa não merece, faça como para Deus, sabendo, de novo, que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Você foi chamado a isso, queridos, a tudo que você fazer, ser de todo o coração, como para Deus, servindo a Cristo. Pode passar? E essa aqui não é palavra de Jesus, mas de Pedro, que eu acho que mostra bem o nosso caminhar, o nosso viver, o que nós devemos fazer. Dessa maneira, Deus nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por essas promessas, tudo que Ele prometeu, que estaria conosco até a consumação dos séculos, que Ele enviaria o Espírito da verdade para nos conduzir a toda a verdade, todas as promessas de perdão, de misericórdia, de força, de ajuda, todas essas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então nós fomos chamados para isso, queridos, participar da natureza divina. Porque tudo que a gente tem falado aqui é contrário do que o mundo ensina. É a natureza divina que você foi chamado a ser participante. Então Deus, eu sou Deus, vocês aí são um bando de humano, pecador. Não, você é chamado a participar da natureza divina. Por isso que tudo aqui que é sublime, Deus está te chamando para participar disso. Participe de tudo isso aqui, de ser pacificador, de ser misericordioso, ser puro de coração. Deus está te chamando, meu filho, vem participar disso. Participe da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo causada pelos maus desejos. Por essa razão, olha o que você tem que fazer com a sua vida. Empenhem-se para acrescentar a sua fé. Você tem a fé, o que você vai acrescentar a ela? Dia após dia. Acrescente a sua fé a virtude. E a virtude, você acrescenta o conhecimento. Por isso que a gente vive pregando aqui, para que esse conhecimento vá fortalecendo a sua virtude, vá fortalecendo a sua fé. E ao conhecimento, domínio próprio. Você tem que ser uma pessoa que sabe se controlar os seus impulsos. Ao domínio próprio, a perseverança. Vamos perseverar no caminho do bem. A perseverança, a piedade, que é a bondade, né? A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, então o nosso objetivo aqui na Terra é que essas qualidades existam. E a gente vai acrescentando, uma a uma, elas têm que existir. E tem que estar crescendo, meu irmão. Essas qualidades têm que estar crescendo. Se estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes, improdutivos, né? O significado da vida. Tem gente aí que está ineficaz e improdutivo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E se alguém não possuir essas qualidades, não estiver crescendo, está cego. Por isso que a pessoa sente, qual o sentido da vida? Ela está cega, porque não está vivenciando, não está participando da natureza divina, não está acrescentando ao seu viver mais fé, mais virtude, mais conhecimento, mais perseverança, mais bondade. A gente tem que ir crescendo nisso, para a gente cada vez ter mais alegria na presença de Deus, mais alegria de Deus em nos ter e nos ver assim. É uma maravilha. Pode passar? Acho que agora conclui, né?
Conclusão. Certo. Vamos ficar de pé, queridos? Coloquei aqui 7 perguntas que a gente poderia fazer para Jesus. Algumas mais que mexem com dificuldades, outras com o sentido da vida, os erros que cometemos, os erros que cometem contra nós, o que é a felicidade, as pessoas que são realmente, recebem o elogio, recebem o aplauso de Deus. Tudo isso, queridos, é a voz de Deus. Por isso que eu quis colocar aqui só versos de Jesus falando, Jesus falando, Jesus falando, Jesus falando. E se nós ouvirmos a voz dele, queridos, que a gente não endureça o coração. Pelo contrário, a gente fala, Jesus fala comigo. Eu realmente não estou puro de coração. Quero ser puro de coração para ver a Ti. Eu não estou sendo misericordioso, eu quero ser misericordioso. Eu não estou sendo pacificador, pelo contrário, quero ser pacificador. Não estou sendo grato, quero ser grato. Não estou sendo humilde, quero ser humilde. Estou errando e não estou me arrependendo. Estou errando e continuo praticando esses erros. Queridos, tudo aqui é prático, tudo aqui é para ser vivido na presença dEle, porque você foi chamado para ser participante da natureza de Cristo. Que você possa ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Pelo contrário, desejar, eu quero, Jesus, isso. Tudo que foi pregado, eu quero. Tudo eu quero, porque é a Tua voz. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, está aqui, eu trouxe versos que o Senhor falando, procurei falar pouco e deixar o Senhor falar, que o Senhor, a Tua voz, Senhor, que lá no Salmo 29 nós lemos, a Sua voz quebra os cedros. Então, Senhor, que Você possa quebrar toda dureza de coração nosso, nos dar um coração de carne, vencer a nossa dura cerviz, nos ensinar a viver, nos ensinar a sermos macários segundo o Seu olhar. O mundo talvez não vá aplaudir, mas nós estaremos alegrando o Teu coração e nós vamos ganhar o Teu reino. Senhor, nos enche da Tua presença, nos conduz pelo Teu Espírito, porque é o Teu Espírito que ensina essas coisas. Lá fora nós não temos nada disso. É a Tua voz que pode nos catapultar, nos elevar, nos levar a esse pensamento superior, mais elevado e mais sadio. Nós queremos ser libertos, Pai, do pensar humano e queremos ter a mente de Cristo. Senhor, a Tua palavra diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim, para que assim possam receber a graça de Deus, para que possam usufruir da graça de Deus. Senhor, modifica o nosso modo de pensar, nos dá a Tua mente, transforma o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a viver o que o Senhor quer que a gente viva. Nos ajuda a sermos participantes da natureza de Cristo, nos ajuda a acrescentar, Senhor, a nossa fé, todos esses elementos aqui colocados e tantos outros que o Senhor queira. Vem em nós, Pai, o que está de errado e nos guia pelo caminho eterno. Transforma o Teu povo, Pai. Está aqui o Teu povo que recebeu a Tua palavra em larga medida. Essa porta estreita, Senhor, é a que queremos passar. Existe a porta ampla, a porta larga, o caminho bem largo, que não pede nada disso. E existe a porta estreita, que nos pede tudo isso e que tudo isso virá só para o nosso bem. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que são chamados a serem conformes à imagem do Seu Filho. Queremos ser como Jesus, Senhor. Nos ajuda nisso, nos ensina e pedimos a Tua graça para vivermos, Pai, um pouco disso, que a gente vá crescendo em cada uma dessas coisas, dia após dia. Obrigado, Senhor, pela Tua voz. Continua falando conosco sempre, em nome de Jesus. Amém.